Bom, gente, bom dia a todos. Para os que não são do SEBRAP, sejam bem-vindos à casa. Eu sou Maurício Fiore, pesquisador e diretor administrativo aqui da casa. Hoje, normalmente, é o Ronaldo Almeida, o diretor científico, que apresenta os nossos seminários, os nossos convidados, mas hoje ele está numa banca lá em Campinas e não vai conseguir chegar para o seminário. Então, hoje nós temos um convidado especial, Frederico Almeida, que é bacharel em Direito, mestre e doutor em Ciência Política, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, coordenador de monografias do IBCCRIM também, e que vai hoje apresentar um pouco para a gente a questão da trajetória dos ministros e as questões políticas no Supremo Tribunal Federal. Então, Frederico, por favor, obrigado pela sua presença. Por favor. Obrigado, Maurício, pelo convite e bom dia a todas e a todos. Quando o Ronaldo me convidou, né, foi muito em cima de algumas conversas que a gente tinha tido sobre alguns dados que eu colhi na minha tese de doutorado, né, e inclusive porque alguns debates sobre conjuntura política que a gente fez no IFISH o ano passado, e ele pediu para vir apresentar. Então, o que eu trouxe para vocês aqui um pouco não é exatamente a minha tese, né? Eu tirei alguns dados, que minha tese não era exclusivamente sobre o STF, era sobre elites jurídicas em geral, né? O maior volume de dados que eu tinha eram dados sobre o STF, mas eu fiz comparações pontuais com outros grupos. E foi uma oportunidade de eu voltar a essa base de dados e atualizá-la, né? Porque eu terminei minha coleta em 2009. Então, eu não tinha boa parte da composição atual do Supremo, né? Depois do doutorado, eu continuei escrevendo a partir desses dados, mas não desenvolvi mais pesquisa sistemática sobre isso, mas a conjuntura política tem me levado o tempo todo de volta a esses dados. E aí foi uma oportunidade boa de atualizar a base de dados dos ministros do Supremo, né? E completar até agora essa formação atual, inclusive já com o Alexandre de Moraes. Então eu vou trabalhar um pouco, mostrar alguns dados para vocês e fazer um exercício de tentar categorizar as trajetórias dos ministros de acordo com um perfil mais técnico ou mais político, né? E na verdade mostrando que tem várias combinações possíveis. Esse exercício que eu vou fazer também vem de uma outra parte da minha tese, na qual eu crio uma categoria de tipos de trajetórias entre o direito e a política. E aqui eu faço um exercício de tentar encaixar os ministros nessas categorias, né? Fazendo esse exercício nessas 2 últimas semanas, eu já percebi que eu preciso aprimorar muito, né? Então, vocês vão ver que tem muita coisa, na verdade, em aberto. E aí uma ideia que eu tenho, inclusive, é de aprimorar essa categorização e criar, eventualmente, uma escala, né? Valorar as trajetórias para colocá-los em pontos mais precisos, né? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, o título, né? Quando o Ronaldo perguntou, eu sugeri um título, eu sugeri alguns, ele gostou desse, e esse tinha uma coisa provocativa que era, eventualmente, eu pensei, seria mais evidente se eu colocasse técnica e política entre aspas, né? Porque, na verdade, todo o meu argumento é no sentido de dizer que é muito difícil estabelecer uma diferenciação tão precisa desses 2 polos na trajetória dos ministros, né? Então, toda vez que vocês lerem técnica e política, leiam com aspas, porque, na verdade, eu não estou aqui reproduzindo o discurso dos juristas de que o direito é técnica, de alguns juristas, né? De que o direito é pura técnica sem política, né? Bom, eu fiz esse estudo partindo de alguns debates que tem na literatura sobre as carreiras jurídicas, sobre o judiciário, que vão dizer, seja do ponto de vista da sociologia das profissões, seja do ponto de vista das análises que trabalham com a institucionalização do judiciário, que vão dizer que quando aumenta a profissionalização e aumenta a institucionalização, diminuem os vínculos dos juristas com a política, né? Acho que o primeiro argumento é muito forte no Brasil pelo trabalho da Maria da Glória Bonelli, né? E o da institucionalização está principalmente, acho que no Werneck Viana, né? Todos os surveys que ele fez sobre as carreiras jurídicas no começo dos anos 90, enfim, aponta para essa questão do estabelecimento do concurso público, regras objetivas de seleção, diversificação, ampliação dos quadros,
como uma forma de distanciar uma carreira burocrática de magistrados daquele perfil que era a magistratura imperial, lá, né, que o Zé Murilo de Carvalho analisou, né, que eram quadros voltados para a gestão do Estado em geral e para a atividade política. Então, era um pouco em cima dessa hipótese que eu fiz meu trabalho, mas procurando identificar especificamente esse tipo de diferenciação, não nas bases profissionais, que foi, em geral, o que os trabalhos de sociologia das profissões e os que trabalham com a ideia de institucionalização, concurso público, institucionalização das carreiras, fizeram, que é olhar assim, essa base, né, do conjunto de magistrados, advogados, membros do Ministério Público que institucionalizam. Então, a minha intuição é que provavelmente esse processo era diferente no nível das elites, principalmente pelo fato de que a seleção para esses níveis, e aí todo o debate sobre recrutamento de ministro supremo passa por isso, ela é uma seleção com forte viés político, né? Ou seja, a indicação presidencial, mesmo as nomeações para tribunais, enfim, você tem uma série de percursos, né, que, em tese, podem diminuir o impacto dessa institucionalização, dessa profissionalização, né? Então, eu queria investigar se era de fato diferente ou não. Como eu disse, meu trabalho, eu trabalhei com todos os ministros do Supremo na República e fiz comparações pontuais com outros grupos de elite jurídica. Então, por exemplo, todos os procuradores gerais da República, todos os ministros da Justiça e composições de outros tribunais superiores, mas não olhando toda a trajetória institucional, mas olhando composições de um ano, né? Então, a composição do STJ em 2008, as duas primeiras composições do CNJ, do TST, enfim, eu fiz comparações pontuais para ver se eu encontrava alguma semelhança. Como eu disse aqui, como o nosso foco é o Supremo, né? Eu estou analisando aqui, eu fechei aqui a análise nos dados do Supremo especificamente. Como eu fiz essa análise, né? Como mensurar, de certa forma, o que é técnico e o que é político? Eu fiz uma opção por uma análise de capitais incorporados nas trajetórias, né? Então, eu fiz uma análise de trajetórias dos currículos oficiais do Supremo. Aí já uma informação importante, né? É uma base que pode ter vários problemas, né? Trabalhar com currículo já tem, porque a pessoa seleciona o que ela quer colocar no currículo. E quando você pega os ministros do início da República, até os anos 40, são informações muito falhas, né? Então, alguns dados sobre trajetória profissional, por exemplo, eu vou ponderar algumas questões que pode ser que, na verdade, a informação não estivesse lá, né? Mas eu tentei classificar esses capitais entre técnicos e políticos, considerando os técnicos, tanto os profissionais quanto os acadêmicos, né? E aí pensando muito na forma como o debate se coloca, inclusive na nomeação de ministro supremo, né? O caso do Dias Toffoli, que foi um caso tão polêmico quanto o Alexandre de Moraes, era um caso em que ele não tinha formação acadêmica nenhuma além da graduação, tinha sido reprovado em concurso da magistratura, e aí toda a justificativa do notório saber jurídico dele estava baseada numa experiência profissional prática, né? No caso do Alexandre de Moraes, em face das acusações de alinhamento político, interesse do governo, a defesa foi toda baseada no seu capital acadêmico, principalmente, porque profissionalmente ele se aproximou muito da política, né? Então, eu classifiquei nessas duas linhas, né? E os capitais políticos, eu considerei tanto os cargos políticos, em estrito senso, e aí eu estou considerando tanto cargos executivos quanto legislativos, eletivos e comissionados, né? Então, eu considerei secretários de governo, prefeitos, governadores, deputados, ministros de Estado, né? Eu precisaria voltar nessa base para fazer uma diferenciação mais clara do que é cargo eletivo e cargo comissionado. Acho que isso ajudaria bastante, mas, enfim, não tive tempo ainda de voltar nisso, mas eu acho que é uma diferenciação que pode ajudar bastante. E os cargos administrativos, porque, na verdade, um parênteses, né? Essa classificação é uma classificação pós-análise da tese, principalmente, né? Esse agrupamento entre políticos e técnicos, né? Porque na tese eu fui simplesmente trabalhando com subitens, profissionais, acadêmicos, administrativos, políticos, né? Porque essa questão do cargo administrativo é um dado que vai aparecer aqui, que eu percebi que, embora haja de fato um afastamento dos ministros do Supremo, desses juristas que se tornam ministros, um afastamento da política competitiva, é muito recorrente o trabalho deles no Estado, numa assessoria técnica, né, vinculada a mandatos políticos, né?
assessoria de gabinete, assessoria de governo, procuradorias de autarquias, enfim, né? Então, que foi uma coisa que na minha tese eu interpretei um pouco como um reposicionamento na política, ou seja, não é um afastamento, é um reposicionamento a partir de uma profissionalização. Ou seja, a profissionalização não gera necessariamente um distanciamento, mas ela pode gerar uma nova forma de fazer política, né? Que é um ponto que eu vou falar depois. Então, foi isso que eu fiz com a análise das trajetórias. Então, começar com a técnica, de novo, lendo aspas aqui. Aqui eu fiz um levantamento das passagens dos ministros nos grupos profissionais do direito, né? Basicamente, advocacia, magistratura e Ministério Público, né? E aqui eu estou agrupando advocacia pública, advocacia privada, Ministério Público Federal e Estadual, magistratura federal e estadual, né? No caso da magistratura, isso é uma coisa importante, eu estou considerando o magistrado de carreira, né? Se o sujeito foi nomeado para um tribunal direto sem ter sido juiz de primeira instância, que é uma coisa que é possível pelo 5º Constitucional, enfim, eu não estou colocando ele como magistrado porque eu tenho uma análise específica sobre as passagens por tribunais. Então, o que a gente percebe aqui? Que você tem um número, uma presença muito forte de magistrados no início da República, porque, na verdade, a composição do Supremo não mudou com a proclamação da República, né? O Supremo não foi dissolvido, né? E você pegar até muito próximo de 1930, a maior parte dos ministros do Supremo tinham aquele perfil justamente que o Zé Murilo de Carvalho analisou da magistratura imperial, que era o pessoal que passava por Conselho de Estado, presidência de província, né? E muitos cargos, que também é um detalhe importante para a gente entender ali, até 30, 40 mais ou menos, que é a não separação das carreiras, né? Então o sujeito ele era da magistratura, ele era chefe de polícia, ele era juiz, ele era promotor, né? Então, eventualmente, essas passagens combinavam isso. Os percentuais vão extrapolar 100%, obviamente, porque eu estou considerando as passagens, né? E o próximo gráfico vai mostrar isso, é muito raro passagens exclusivas, né? Ou seja, a pessoa fez mais de uma coisa naquela magistratura imperial porque fazia parte do percurso que ele deveria cumprir. O que a gente percebe? Uma diminuição da magistratura de carreira. Esse é um outro ponto que volta muito no debate contemporâneo, né? Ou seja, o Supremo é a cúpula do Judiciário e não tem juízes de carreira. E muitas associações de magistrados fazem uma campanha no sentido de que qualificar a nomeação para o Supremo seria privilegiar carreiras, né? E um crescimento muito grande dos advogados, né? Que já está muito forte ali em 1930, que coincide com a criação da OAB, né? E que aumenta aqui. E o Ministério Público com uma participação cada vez menor, né? O que é curioso, porque a participação do Ministério Público ali, na República Velha, é uma participação vinculada a uma carreira única de magistratura. E todos os estudos que falam da institucionalização e do poder do Ministério Público colocam um marco aqui, em 88. E aí é curioso perceber que esse poder que o Ministério Público adquire não é um poder que é convertido numa tomada das instâncias judiciais. É, de fato, um poder construído como uma autonomia institucional e a participação é muito pequena. E a participação do Ministério Público Federal, que também é um ator que se tornou muito importante, menor ainda. Eu não diferenciei aqui, mas é diferente. Então, aqui eu estou chamando de grupo profissional exclusivo. Eu estou olhando percentual de ministros que tiveram apenas uma carreira declarada. Aqui tem um problema, eventualmente, nos dados, né? É muito difícil que alguém no direito seja juiz sem ter sido advogado em algum momento, né? Pelo tempo do concurso, pela experiência. Hoje, com as regras novas do CNJ, há uma exigência de que seja assim. Então, eventualmente, pode ser que ele tenha sido advogado, mas não está declarado no currículo, né? O caso do Luiz Fux, ele entrou muito jovem na magistratura fluminense, mas se você pegar a data de conclusão do curso e a data do ingresso, tem um gap ali. A gente não sabe se ele advogou, né? E como eu usei só uma fonte, que é o currículo, eu fiquei com essa coisa. Então, eventualmente, pode ter uma distorção aqui, mas o que percebes aqui é que é pouco, né? Ou seja, uma carreira exclusiva é pouco, uma dedicação a apenas um dos grupos, é sempre um percentual muito baixo. E quando ela se torna significativa, é da advocacia, né? Ou seja, advogados que vão ser sempre advogados, né? E que essa é uma característica do Supremo mais recente, que se torna, de fato, um tribunal de advogados, né?
Aqui eu fiz uma outra análise que tem a ver com passagem por tribunais. Aqui sim eu estou analisando se o escolhido para ser ministro do Supremo ele já foi juiz de algum tribunal. Um tribunal estadual, um tribunal federal ou algum tribunal superior que não o Supremo, o TST, TSE, STM e o antigo Tribunal Federal de Recursos e o STJ, né, que também tem uma posição bastante alta na hierarquia. E que muda de nome em 88. Então eu tratei eles separadamente. Ali eu estou chamando de tribunais locais porque naquela primeira fase você tem os tribunais da relação, né, que não era bem um tribunal estadual, mas seria um equivalente funcional aí do Tribunal de Justiça Estadual. Então o que a gente vê é uma diminuição das passagens por tribunais estaduais, um aumento do recrutamento em tribunais superiores, né, que já foi muito grande, mas ele é significativo no nosso período recente aqui, e que tem a ver, se você analisa essas trajetórias mais em profundidade, tem a ver justamente com esse recrutamento por etapas, né, desses juristas, ou seja, não é pegar ele lá da advocacia dele e colocar direto no Supremo, mas coloca num tribunal federal, no STJ, né, e isso vai criando uma carreira. E se a gente percebe que o percentual de membros de tribunais é bastante superior ao percentual de magistrados de carreira, a gente percebe que são membros de tribunais que se tornaram membros de tribunais sem serem magistrados de carreira. E aí tem uma outra discussão muito grande que vira e mexe aparece, que é a do quinto constitucional, né? Que é uma regra que determina que 1/5 dos tribunais seja composto por membros indicados da advocacia e do Ministério Público. Essa trajetória é muito comum quando a gente percebe a passagem dos tribunais federais vermelhos para o STJ. Quando analisei os dados específicos do STJ, é muito comum que quando o ministro chega no STJ, e a composição do STJ é por, vamos dizer, bancadas, né? Existe uma bancada dos tribunais federais, enfim. Quando ele chega no STJ, muitas vezes ele chega com a etiqueta de vindo de um tribunal federal, mas ele chegou no tribunal federal sendo da advocacia. Né? Isso gera um conflito muito grande com a própria magistratura de carreira, que diz que, na verdade, quem está tendo acesso aos tribunais superiores com mais facilidade são os advogados e não os próprios magistrados. Né? E aqui, para encerrar essa parte dos capitais técnicos, os capitais acadêmicos, né? Que eu estou considerando 3 tipos, né? Os títulos, docência e publicações. Óbvio que a titulação tende a ser muito baixa pelo nosso institucionalização tardia de um sistema de pós-graduação e principalmente no direito, né? Ela é mais tardia ainda, né? Ela é mais lenta, na verdade, o crescimento do que em outras áreas. O que era muito comum naqueles 2 primeiros períodos, até no terceiro, é, na verdade, a função que existia para livre docência, então. Né? A pessoa fazia um concurso e se tornava livre docente da instituição, que era ao mesmo tempo um título acadêmico e uma habilitação para o exercício do magistério. Né? Não era necessariamente exigir um doutorado para que ele fosse professor. O que é interessante é que tem uma valorização crescente do capital acadêmico, que é do capital acadêmico estrito, né? Ou seja, dos títulos. Isso a gente percebe, né, que de fato, um Dias Toffoli, na composição do Supremo pós-redemocratização, é uma figura rara. Né? Os ministros do Supremo têm investimento acadêmico, têm titulação. Né? Um que não tem, né, que hoje é o decano mais antigo, que vem de um outro tipo de perfil de nomeação que eu vou falar, é o Celso de Mello, mas que tem uma autoridade científica reconhecida justamente pela experiência dele, né, considerado um especialista no próprio Supremo, enfim. E uma coisa que chama atenção é o exercício da docência, né, e publicações, né, e que você vê que é uma produção científica e de magistério não necessariamente vinculada a um percurso de pós-graduação. Né? Publicações originais. Aí dá para quantificar também. Não, mas isso é muito curioso ler os currículos dos ministros do Supremo, porque dá-se valor a certas coisas que nós, em outras áreas, somos mais econômicos no preenchimento do Lattes, né?
Então, por exemplo, artigo, escreve um artigo num blog, às vezes você põe, às vezes você não põe, eles põem tudo, entrevista, homenagem principalmente, paraninfo de turma, né? Isso entra, e é muito curioso, eu fui ler o currículo do Dias Toffoli esses dias, é um currículo enorme, é um currículo de 56 páginas, eu falei, esse sujeito não tem mestrado, doutorado, por que ele tem 56 páginas de currículo? Todo o parecer que ele deu, toda a palestra que ele foi, toda entrevista que ele deu em rádio, em jornal, está lá. Né? Óbvio, assim, ele tem que demonstrar um capital, já que ele está no meio onde outros capitais são valorizados. Né? E as publicações incluem desde revistas científicas, que é um problema na área do direito também, o que é revista científica, não, você foi coordenador de uma revista aí importante da área, até esses comentários de jurisprudência, enfim. Né? Bom, e aqui entrando na questão da política, né? Aqui eu coloquei os cargos políticos, legislativos e executivos, como eu disse, agregando cargos diferentes que eu acho que merecem uma depuração um novo trabalho sobre esse banco, porque tem o eletivo, o nomeado, o comissionado, né? E a única coisa que eu fiz questão de separar, porque eu queria entender um pouco essa questão da circulação em nível federal da política, foram os ministros de Estado, né? Então eu não coloquei ministro de Estado junto com o cargo político federal, né? Eu coloquei o ministro de Estado como uma categoria à parte. Então a gente percebe que você tem ali um número grande dos políticos provinciais, estaduais, deputados, né? E federais, que é uma coisa típica da magistratura imperial. Isso cai, mas não desaparece completamente, né? E depois eu vou mostrar para vocês essa persistência no período 85 a 2017 está muito vinculado ao governo Sarney, né? Que teve Brossardes, Borja, né? Enfim, que eram nomes que tinham trajetórias políticas. O próprio Maurício Correia, que foi nomeado pelo Itamar posteriormente, né? Mas uma permanência. E ministros de Estado. Uma análise mais detalhada das trajetórias, não está aqui, mas eu fiz na tese, mostra que a ocupação de cargos, eventualmente, tanto de secretarias estaduais de governo quanto de ministérios, elas não estavam necessariamente ligadas à área jurídica. Você tinha ali, na 1930, 45, muito secretário-geral da Instrução Pública, né, secretário de Instrução Pública, secretário de Fazenda, né? Isso era muito comum nessas trajetórias. Quando chega aqui, isso aqui é principalmente, né, quando se fala ministros de Estado, são ministros da Justiça que se tornam ministros do Supremo, né? Que é o caso, por exemplo, do Alexandre. Né? Aqui eu estou trabalhando com cargos administrativos. Aqui eu estou trabalhando administrativo no sentido, vamos dizer, de segundo escalão para baixo, né? Que também tem uma diferenciação que eu em algum momento vou ter que trabalhar nesse banco para diferenciar, que é diferenciar um pouco mais os escalões, né? Porque tem desde o diretor das docas, né? Ou diretor de Furnas, até, uma coisa curiosa nesse período 64 e 85, a quantidade de ministros do Supremo foram telegrafistas do Correio. Não sei porquê. E não e assim, gente de nome importante no meio jurídico, ou seja, não é necessariamente um emprego de sobrevivência, mas a quantidade de telegrafistas do Correio me chamou a atenção, mas eu ainda não descobri por quê. E aqui está um pouco aquela questão que eu falei, que é apesar da diminuição da atividade política em sentido estrito, uma permanência da atividade no Estado, né? E que a gente pode eventualmente interpretar ou levantar como hipótese a mesma que o Zé Murilo faz, ou seja, de um treinamento burocrático, né, da magistratura imperial, uma circulação pelo Estado para aprender os negócios de Estado, né, e que cresce, não necessariamente na mesma proporção, mas cresce conforme a atividade política em sentido estrito cai. Né? E aqui também uma atividade muito baseada em cargo administrativo especializado na área jurídica, né? Um assessor jurídico, diretor jurídico de banco, né? Isso é porcentagem? Bom, então aqui um pouco o exercício da combinação, né? Como a gente combina e tenta pensar modelos de trajetórias ou perfis de ministros, né?
Esse é um quadro que eu fiz, que eu usei na minha tese, que é a partir dele que é isso que eu estou querendo refinar, né? Porque eu fiz assim, 4 quadrantes, você encaixa as pessoas no 4, mas tem muita nuance aí, e eu queria fazer uma medida um pouco mais refinada disso. Então eu estou pensando ali, muito capital político, pouco capital jurídico. São os bacharéis políticos, aquele típico do bacharelismo, né? Ou seja, que o título de direito é um título de prestígio social, não se transforma, não se converte numa prática profissional, né? É um título básico humanista, né, que habilita a pessoa para uma atividade política que é muito comum. Diminuiu muito na composição do Congresso, do Senado, mas ainda é um perfil importante, né? Tem um trabalho da Maria Tereza Sadek e do Humberto Dantas, que eles analisam a formação das comissões que analisaram a emenda constitucional do Judiciário. E eles falam, é esse grupo, né? Ou seja, é um pessoal que se habilita a estar na comissão por ser formado em direito, mas que não necessariamente tem experiência jurídica, né? Tem o título, né? Mas é empresário, é político, enfim. Ali, muito capital político, muito capital jurídico. Seriam os políticos juristas, né? Aqui começa a ficar mais nuançado. Seriam capitais igualmente relevantes, mas com um tipo de trajetória no qual uma carreira jurídica bastante consolidada e respeitada se converte ou segue em paralelo até um momento numa carreira política. O Temer, Nelson Jobim, né? Enfim, são nomes, Brossard, né? Que ou eles mantêm um equilíbrio nessas coisas, ou eles fazem uma carreira jurídica e apesar de passarem a se dedicar exclusivamente à política, eles fazem isso nessa passagem pelo contato com o meio jurídico, né? Aí eu coloquei a magistratura imperial porque era um pouco o que aqueles juristas da magistratura imperial faziam, né? Eles acumulavam cargos burocráticos com política, né? Embora a gente tivesse outra dimensão de política competitiva. Aqui embaixo, pouco capital político, capital jurídico, é o que eu estou chamando de juristas da política, né? Os assessores jurídicos de advogados e advogados de partido, né? Serviços técnicos especializados, atividades políticas profissionais. Aqui eu estou pensando da pessoa que trabalha conectada com a política, mas sem participar da política competitiva ela mesma, né? O Dias Toffoli é um caso, né? Foi advogado do PT, advogado de candidatos, né? Esse é um caso importante e um caso de muitos outros, né? Depois eu vou mostrar como eu classifiquei os ministros. Aqui tem que... Eu estava pensando que talvez tem que fazer uma distinção entre juristas da política forte e fracos, né? Ou seja, o grau de envolvimento ou o tipo de envolvimento com a política, mas a categoria é essa. E a última, os juristas políticos, que seria uma trajetória parecida com a de cima, né? Mas ainda mantendo maior vinculação ao campo jurídico. É um nome que está na minha tese, que eu analisei a trajetória, que a gente pode pensar, o Batóquio, né? O Batóquio, que é advogado do Palocci atualmente, que é um advogado criminal respeitado, foi presidente da OAB, foi um deputado atuante, mas recentemente o Vadir Damu, né? Do deputado do PT do Rio de Janeiro, que é uma pessoa importante na advocacia, tem uma militância política, foi importante nesse processo do impeachment ali, né? Da crise política, mas ele mantém ainda o seu pé na atuação jurídica especificamente, né? Ou seja, seriam incursões pontuais na política. Bom, o que eu tentei fazer aqui, e aí aqui começa a ficar mais clara a necessidade de depurar um pouco e sofisticar um pouco esse enquadramento, né? Para perceber mais as nuances, né? E talvez uma forma de pensar uma diagonal aqui que vá trabalhando nas variações mais centrais aqui, né? Bacharéis políticos, na composição atual do Supremo, não tem, né? Aquele perfil do cara que só tem o diploma de direito, mas nunca exerceu, não tem nenhum contato com o mundo jurídico, isso de fato não existe. Políticos juristas, eu coloquei o Alexandre de Moraes. Por quê? Embora ele não tenha tido cargo eletivo, teve filiação partidária e cogitou-se publicamente das suas ambições políticas, que ele também nunca negou. E também porque os cargos técnicos que ele teve na política não foram exclusivos na área jurídica. Ele foi secretário de transporte, né? Ou seja, ele teve uma atuação política, ainda que administrativa, que não se resume a uma expertise jurídica, né? Juristas da política seriam o maior grupo, né? Que seria o grupo dos juristas técnicos especializados que em algum momento provém serviços técnicos de assessoria a políticos, né?
Aqui, por que eu digo que aqui precisa de um escalonamento? Porque uma coisa é o Luiz Roberto Barroso ter sido assessor da Secretaria de Governo do Brizola, né? Outra coisa é o Gilmar Mendes ter sido advogado-geral da União do Fernando Henrique, né? Mas são todos os casos, o Celso de Mello, né? A trajetória do Celso de Mello como Supremo tem muito a ver com as assessorias que ele prestou como solucionador de problemas jurídicos ao PMDB paulista, né? Então foi ali que ele chegou, e com a indicação do Saulo Ramos, chegou, o Sarney foi ser assessor do próprio Saulo Ramos, se eu não me engano, no Ministério da Justiça, e depois virou ministro do STF, né? O Fachin foi assessor jurídico do Instituto de Terras, foi procurador do INCRA, foi presidente do Instituto de Terras do Paraná, né? Então, aqui a gente tem que qualificar isso, acho que pela importância da posição assumida, pela proximidade com as elites políticas e pelo tempo também, né? Isso acho que é uma coisa que ainda precisa... Lewandowski chama em... Então, os 4 são os técnicos, que todo mundo pergunta se tem técnico no Supremo, mas eu vou problematizar um pouco. Ministro técnico, tem uma interrogação ali. Por quê? Primeiro, são 4 nomes que têm carreira jurídica, carreira concursada, né? São 3 juízes e uma procuradora do Estado, tá? Para problematizar isso um pouco, sim. Marco Aurélio Melo, juiz de carreira, mas primo do então presidente da República que o nomeou, né? Carmen Lúcia, procuradora do Estado. A Procuradoria do Estado tem, para quem conhece um pouco essa área, tem uma dimensão que você pode tanto ser um procurador burocrata e cuidar da sua papelada no dia a dia, como você pode se tornar o procurador-geral ou um procurador que se torna um assessor político de governos, né? No trajeto da Carmen Lúcia, olhando os currículos, não se percebe uma coisa desse tipo, né? Então, ela poderia estar enquadrada como técnico. O Fux, juiz de carreira mesmo, acho que talvez esse é o exemplo mais... mas é um sujeito que disse que ia matar no peito o julgamento do mensalão numa conversa com uma liderança política, né? Enfim, então, para nuançar um pouco isso. A Rosa Weber, juíza de carreira, com um cargo público, mas um cargo público executivo, concursado, e ligado à área do trabalho, que é a área da magistratura dela, né? Ela foi inspetora do trabalho, né? Seria hoje o auditor fiscal do trabalho, né? Mas esses seriam, de fato, os mais técnicos da composição atual, né? Tem uma coisa interessante, eu fui... deve sair um artigo que eu fiz com os alunos lá da Unicamp agora. A gente fez uma análise nas pastas dos ministros, que você entrar no site do Supremo, tem a pasta do ministro, aí tem o currículo, tem o que ele publica, um material muito interessante de pesquisa. E a gente foi procurar entrevistas que eles deram, que estavam nas suas pastas, ou seja, eles selecionaram para colocar lá, sobre temas ligados à corrupção, combate à corrupção, garantias fundamentais, qualidade da democracia, né? E é muito curioso, porque tem um grupo de ministros que fala sobre o tema, e um grupo que não fala sobre o tema, e o grupo que não fala é esse, né? Um grupo reservado, ou que fala pouco. A Carmen Lúcia acaba falando mais porque ela se tornou presidente do Supremo, e antes de se tornar presidente, ela já era chamada a falar mais sobre isso, né? E aqui o que eu tentei fazer? Com aquele mesmo quadro, tentar colocar os presidentes pelos seus padrões de indicação, né? Óbvio que isso também tem que ser matizado pela quantidade de indicações, né? O Fernando Henrique fez muito poucas indicações pelo tempo que ele teve, né? Mas ele fez uma técnica, que é a Ellen Grace, um jurista da política, muito para a política, que é o Gilmar Mendes, e um político jurista, que é o Nelson Jobim, né? Que é uma trajetória típica do sujeito que transita nesses 2 campos, né? O Sarney também muito equilibrado entre políticos juristas, o Brossaro, o Borja, né? E juristas da política, ou seja, o Celso Mello, esses assessores de mandatos políticos, né? Jurista político, a única nomeação do Itamar foi o Maurício Correia, que era uma pessoa que tem uma atividade predominantemente jurídica, mas teve atividade parlamentar também. Foi presidente da OAB, foi deputado, né? E o perfil dos juristas políticos sendo uma marca ali dos Sarney, Fernando Henrique, que é mais dividido, e principalmente Lula e Dilma, né?
Os técnicos, né, quem mais nomeou técnico naquele sentido de dedicados à carreira com poucas incursões políticas? Collor, né? A Dilma, que foi o padrão dela, na verdade foi um padrão de juízes técnicos, e o Lula, que equilibrou nomeações mais técnicas e mais políticas, né? Bom, a gente consegue entender algumas tendências, né? Acho que uma grande tendência que a gente consegue ver, e aí pensando principalmente na redemocratização, né? Estou pensando aí nesses anos pós-ditadura, e tomando uma licença poética de considerar que o ano passado a gente continuou numa democracia, né? Nomeações de juristas da política e técnicos, ou seja, um perfil técnico predominante, mas entre o técnico, entre aspas, puro, e um técnico que serve a política a partir da sua expertise, né? Foi muito discutida a questão do Alexandre de Moraes, né? E os seus defensores foram dizer, olha, outros ministros do Supremo recentemente eram filiados a partido e eram ministros da Justiça. Recentemente, sim, se considerarmos a redemocratização, mas esse era um padrão Sarney, né? Um padrão Sarney interrompido pelo Collor, as nomeações do Collor são mais técnicas, e retomado parcialmente pelo Fernando Henrique, o Nelson Jobim, e pelo Lula, o Dias Toffoli, né? A importância crescente dos títulos acadêmicos, isso aparece também nos debates todos sobre o Alexandre de Moraes e apareceu nos debates sobre o Dias Toffoli, né? Ou seja, o título acadêmico é um indicador, se torna um indicador do notório saber jurídico e a sua ausência se torna um problema, né? Ou seja, precisa ser justificado um jurista que não tem um mestrado, doutorado. Um parênteses aqui também, é muito interessante perceber que o nível de titulação dos tribunais superiores é muito superior ao nível de titulação das bases das carreiras, né? Se pegar a magistratura de primeiro grau e os tribunais superiores, o nível de titulação é muito maior nos tribunais, né? E uma coisa que eu tentei fazer no exercício é pensar se há estratégias de nomeação, ou seja, a gente consegue pensar não só em padrões, mas em formas de nomear, né? Por que alguns juristas fazem uma nomeação híbrida de técnicos e juristas da política, ou colocam uma pessoa de muita confiança depois de nomear alguns técnicos? O caso do Toffoli foi um pouco isso, né? O Lula tinha feito nomeações relativamente equilibradas e ao apagar das luzes ele põe lá o seu advogado, né? E isso causou muita comoção, né? Vamos dizer assim. Óbvio, isso depende das oportunidades abertas, né? Lula e Dilma tiveram muitas oportunidades de nomeação, né? Muito mais do que Fernando Henrique. E essas oportunidades têm a ver com o ciclo geracional, o ciclo de vida dos ministros, né? E, eventualmente, passam também por questões institucionais, né? Quando uma das questões centrais da crise do começo do segundo governo Dilma foi a possibilidade dela nomear ainda outros ministros. E aí foi toda aquela correria com a PEC da Bengala para subir a idade de aposentadoria, enfim. Então, você pode ter mudanças institucionais que alterem essas oportunidades, né? Assim como, de uma maneira mais drástica, o regime militar mudou o número de ministros do Supremo, exonerou alguns, né? Enfim, mas isso é uma coisa bastante pontual. E como estratégia, o que eu percebo nesse período recente são concessões feitas ao campo jurídico, né? Ou seja, uma legitimação pelos técnicos. E isso é um argumento importante quando a gente fala... eu tenho criticado muito isso, eu acho muito simplista o argumento que vem de uma escola americana e do modelo atitudinal, que diz que o ministro nomeado pelo presidente é fiel ao presidente, né? Há concessões, né? Ou seja, os indicados por um presidente não necessariamente são pessoas que ele tira da sua preferência, né? Há construções de candidaturas, há consultas a tribunais estaduais, há consultas a tribunais superiores, há lobby das carreiras, né? Enfim, então tem uma série de negociações e concessões que são, ou seja, pensadas nesse aspecto técnico, mas sempre moderadas pela presença desses juristas da política, ou seja, esse grupo de juristas que, sendo técnicos, tem conexões com o mundo político, experiência no mundo político, né? E que permite alavancar suas carreiras nesse sentido, né? E por escolhas pontuais de pessoas de confiança, né? Ou seja, mesmo tendo um padrão diverso das nomeações, em algum momento, pelo menos Fernando Henrique, Lula e agora o Temer, logo na sua primeira indicação, escolheram
pessoas muito próximas, assim, muito leais, embora nós saibamos que se a intenção do Lula com o Dias Toffoli era essa, não deu certo, né? Mas... Então, assim, acho que um desafio que a gente tem de entender nessa questão das estratégias é pensar qual o papel dessas escolhas que tendem a destoar, tendem a criar uma crítica, tendem a criar uma certa comoção, do ponto de vista de quem escolhe, né? De ponto de vista, tem a ver com o momento, tem a ver com o momento conjuntural, tem a ver com ser a primeira ou a última indicação, tem a ver com o cálculo de quantas indicações vão ser feitas. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que pensar, né? Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Frederico. Vamos abrir então para a fala. Temos um inscrito. Pode começar, por favor. Quem quiser ir se inscrevendo, por favor. Queria agradecer, foi ótimo te ouvir. Eu não sou da ciência política, sou da antropologia, mas fiz uma pesquisa no Supremo Tribunal Federal, minha tese de doutorado. E aí eu tenho algumas perguntas que me apareceram aqui durante a sua fala, bastante interessante, inclusive, que é um tipo de dado que eu lido muito menos, né? Assim, uma das coisas é que talvez me pareça interessante pensar nesse seu quadro um pouco da ideia da política interna do tribunal, né? Assim, de como é que um jurista, um nomeado chega ao tribunal e o que se costuma dizer no tribunal que eles pagam pedágio, né? Assim, é esse momento em que não importa de onde veio, não importa que tipo de aliança se tenha, é preciso se alinhar com a corrente majoritária do Supremo, né? E isso tem importância, me parece, né, nos posicionamentos dos ministros, ou naquilo que a gente pode chamar de técnica e política, naquilo que você apresentou agora, né? Outra coisa que me veio à cabeça é esses ministros, como o Nelson Jobim, por exemplo, né? Assim, eu fiz trabalho de campo no Supremo lá, durante um tempo, as pessoas me falavam da importância do Nelson Jobim. O quanto o Nelson Jobim foi importante para uma mudança drástica no Supremo, mas uma mudança de procedimento, uma mudança de gerenciamento, segundo dizem, né, e colocam a culpa nele, quem estipula a política da pauta, né, esse uso político da pauta é o próprio Nelson Jobim, e é justamente essa experiência dele na política é que faz com que ele tenha tamanha importância no tribunal, assim, né. E a última coisa, prometo, é engraçado ver a sua classificação e a classificação que alguns funcionários do tribunal fazem de ministros técnicos e políticos, né, assim, ou ministros técnicos e sensíveis, nem sempre é político, né, assim, a sensibilidade para determinadas causas, né, assim, e tem essa classificação que sempre tem a ver com as causas, né, não necessariamente com alinhamentos políticos para fora do tribunal, mas é engraçado perceber essa diferença, né, assim, Gilmar Mendes, por exemplo, obviamente as pessoas reconhecem que ele tem uma atuação, né, um pouco fora da curva, mas o classificam como um ministro altamente técnico, né, assim, né, e por quê, né, assim, né, porque o tipo de formação que ele tem, né, que tipo de, como é que ele consegue, em algumas votações, criar alianças mais fortes que os outros não conseguem, apesar de eu achar que as alianças no Supremo, elas são bastante contingentes, né, assim. Bom, são uns pequenos comentários. Então, a minha pergunta, ela é animada por uma ideia que é bastante clássica nas ciências sociais, que é um evento que acontece em dois pontos diferentes na história, tem significados diferentes porque ele é de alguma maneira alterado pelo contexto. Então eu estava pensando, uma coisa é um ministro ser nomeado na ditadura militar, e outra coisa é ele ser nomeado no período de redemocratização. Então eu queria saber se nos seus estudos, na tese ou depois, você de alguma maneira tentou fazer esse paralelo do sentido que tem a nomeação em diferentes pontos da história. Então, por exemplo, você disse que a nomeação do Alexandre de Moraes, a gente, na verdade, volta ao padrão Sarney. Então eu estava pensando, isso não tem a ver com esse trauma político que deu o país no ano passado? Eu vou juntar três, tá? Tudo bem, que assim a gente... Marcos? Na verdade, assim, eu faço um monte daí, Frederico, o que é possível colocar, porque é tudo questão de qual é a sua opinião sobre. Né? Então, a primeira, se você leu o 11 Supremos, o livro, e se, enfim,
e qual a correlação que isso teria com duas coisas, a tese das ilhas e a tese da era Gilmar, etc. e tal. A outra coisa que eu ia te perguntar é se você vê, nesse estudo que você fez, uma relação com divisão de poderes e com uma discussão sobre divisão de poderes. Quer dizer, se para você tem relação. São questões muito grandes, então se você puder responder, eu agradeço. Seu nome? Andressa. Andressa, obrigado pelas perguntas. Depois eu quero ver seu trabalho, porque acho que esse é um ponto. Acho que nos estudos institucionais em geral, as etnografias da política acho que são muito úteis, né? E os trabalhos, a dinâmica decisória do Supremo é uma questão muito delicada, né? E já tem um pouco a ver com a questão do Marcos, das 11 ilhas, dos grupos, das facções. Que é isso, ou seja, o que a gente está olhando? Está olhando a contagem dos votos, a gente está olhando a argumentação, né? A gente está olhando aquele trabalho de bastidor que a gente não está vendo, a gente está vendo a TV Justiça, né? Eu gosto muito de um livro, eu sempre esqueço o nome deles, os autores do Todos os Homens do Presidente, lá os dois jornalistas, eles têm um livro chamado Por Detrás da Suprema Corte, né? Que é um livro muito interessante que mostra como os votos são construídos numa corte que trabalha com voto colegiado, não voto individual, no qual a negociação é um ponto importante, né? Então tem todo o trabalho dos clerks, dos assessores, né, que ficam passando memorando. Então acho que esse é um trabalho, queria muito conhecer seu trabalho por conta disso. Essa questão da entrada, assim, de fato eu não cobri isso, né? A entrada do alinhamento, né? E aí também, isso já adianta um pouco a resposta para o Marcos, eu não fiz nenhuma relação entre perfis e tipo de decisão, né? Até porque toda a minha questão da minha tese, que não era só sobre o Supremo, era entender a reforma do Judiciário. Eu queria entender as colisões entre juristas e políticos que permitiram que a emenda constitucional que ficou lá parada há 13 anos finalmente saísse, né? Então era ali que eu estava tentando entender essas coalizões, não tanto pela formação de jurisprudência ou de decisões, né? Recentemente saiu um trabalho, uma reportagem daquele jornal Nexo, com base nos dados lá da GV, né, mostrando os grupos, né, as alianças por temas, né? E é muito interessante porque confirma algumas intuições que a gente tem, mas também tem algumas surpresas, né? Algumas alianças em alguns temas que podem parecer surpreendentes ali pelo que a gente vê às vezes nos debates na TV Justiça, né? Mas enfim, isso é uma coisa que eu não tenho muito como te responder, porque eu não estudei essa questão de como essa socialização se dá. Nas entrevistas que eu fiz com pessoas de outros níveis de instância, me falaram muito a questão do TRF e do STJ, onde isso é muito forte. E aí aquela questão da nomeação para o TRF via quinto constitucional para chegar no STJ, tem um jogo político ali de composição com grupos e alianças que tem a ver com nomeação de desembargador, promoção na carreira, apoio para ser nomeado no TRF em troca de apoio para essa pessoa ir para o STJ depois, que é um jogo pesadíssimo, assim, né? Algumas coisas que inclusive foram faladas em off, porque, né? Mas esse é um jogo e tem muito a ver com as críticas que a Eliana Calmon fazia ao quinto constitucional quando ela estava no STJ, né, que a AJUF, né, a Associação dos Juízes Federais, faz essa crítica de maneira delicada, sem pôr o dedo na ferida, mas muito da movimentação corporativa da AJUF está baseada nisso, que tem a ver com essa formação de grupos dentro da Justiça Federal, principalmente, né? Mas isso acontece nos estaduais. O trabalho da Luciana Zafalon, né, sobre o Tribunal de Justiça aqui no estado de São Paulo, ela mapeia essa coisa da formação dos grupos, da formação de partidos dentro do judiciário, que acho que é uma frente de pesquisa importante, muito difícil de ser pesquisada, né? Mas acho que é uma frente que tem que ser enfrentada, né? A classificação dos funcionários fiquei também super curioso de entender, né? E inclusive ver como rebate aqui, e se essa questão, né, você falou, tem a ver com a causa e não necessariamente a ver com a questão da política, né? E que é uma coisa, você fala do Gilmar Mendes, por exemplo, mas o Gilmar Mendes, por mais polêmico que ele seja, e quanto mais ele se torna polêmico, ele se torna agressivo no debate público, o quanto as pessoas do meio jurídico ainda sempre fazem a ressalva de que não, mas ele é um grande jurista.
né? Uma tese que nunca ninguém viu, na verdade. Ele fala alemão. Ele é um grande jurista, né? Que é um pouco o debate que aconteceu quando a Flávia Piovesan foi nomeada para a Secretaria de Direitos Humanos, né? Teve uma mobilização aí nesse setor de esquerda, do direitos humanos, que muita gente teve, desde os críticos ferozes até aqueles que pediram encarecidamente para ela não ir, até aqueles que falaram, não, ela tem que ir porque ela é uma especialista em direitos humanos e a questão política não tem nada a ver, né? Então isso é uma coisa ainda muito forte desse debate, e principalmente quem está de dentro, né? Que acho que é o ponto de vista do funcionário ali, né? Isso é interessante. Desculpa, seu nome? Edson. Tipo de nomeação e conjuntura política. De maneira geral, se eu pensar por regimes, a minha tentativa de fazer aquela classificação por períodos era, inclusive, ver se tinha muita diferença de padrão. E não tem uma diferença tão gritante assim. Um dado que me chamou a atenção, né? Não está aqui. Eu verificava se os ministros tinham sido lideranças associativas, né? Associação de Magistrados, Associação OAB. E aí você vê que na ditadura, o número de ex-presidentes da OAB que se tornam ministro supremo é enorme. A gente olha para o final da ditadura e fala, mas como, né? A OAB que lutou contra a ditadura, mas a OAB virou de lado no final, né? Ela apoiou o Fauro, né? Ela apoiou, e foi muito dos juristas que se formaram a inteligência jurídica do regime circularam pela OAB, assim como circularam no governo Vargas, né? O primeiro presidente da OAB foi um quadro do governo Vargas, né? Enfim. Então, pensando em termos de regime, eu não consigo ver tanta diferença, para ser bem sincero. Eu vejo diferença, por exemplo, essa questão dos títulos acadêmicos, que é uma coisa muito recente, né, de um perfil mais técnico. Mas eu não sei o quanto a gente pode atribuir isso ao regime em si. Mas você colocou uma coisa muito específica, que não é do regime, é da conjuntura, né? Aí eu acho que tem uma intuição, né? Ou seja, por que o Sarney nomeou políticos de confiança, né? Era um regime de transição, um governo instável, um momento instável, que eu acho que a comparação com o momento Temer-Alexandre de Moraes é muito pertinente nesse sentido, ou seja, você precisa confiar. O Lula, ele faz todas aquelas nomeações, o Lula, antes de começar a fazer o bloco de grandes nomeações dele, ele faz a reforma do judiciário, né? Ele faz a reforma do judiciário, no qual ele consegue uma articulação com as grandes lideranças da justiça, e as nomeações refletem muito isso, inclusive o poder do Márcio Tomás Bastos em fazer essa mediação entre o campo jurídico e o campo político, né? Então, numa situação de estabilidade, acordos feitos, né, fica mais fácil fazer essas concessões. Eu acho que tem alguma coisa por aí sim que vale essa investigação. Só um dado, até pensei por aqui, mas achei que talvez ficasse muito longo. Eu tenho um trabalho que eu fiz que foi por conta da época do Fachin, né? Aquela coisa da sabatina, demora, e a Dilma tinha demorado muito para nomeá-lo, né? Porque a vaga do Joaquim Barbosa tinha ficado aberta há muito tempo. E eu fiz um cálculo dos tempos, né? Dos espaços entre aposentadoria e nomeação, e dos tempos entre indicação, sabatina e posse, né? E aí, por exemplo, na ditadura militar, você tem uns intervalos grandes em alguns períodos, né? E aí você fala, bom, era um governo que tinha um controle sobre o Congresso muito grande. Isso não quer dizer que não havia um espaço para negociação ou a necessidade de uma negociação ali, né? Então, até no final desse artigo, eu sugiro que seja importante pegar alguns casos de maior demora ou mais rapidez na nomeação e estudar profundamente o processo de indicação, os debates, né? Enfim, as alianças feitas, para tentar entender o que faz a variação desses tempos, né? Enfim, Marcos, a questão do 11 Supremo, eu não li o livro, mas eu acompanho o trabalho deles ali do Supremo em Números há muito tempo, né? Sou muito próximo do Diego, já foi muito evento com o Joaquim também. Eu acho que tem vários níveis para entender. Essa semana o Conrado Ubner Mendes estava lá na Unicamp, né? E ele e o Virgílio são os que falam da questão das 11 ilhas há mais de 10 anos, né? Tem muito a ver com uma questão da constituição da razão de decidir, né? Ou seja, não é necessariamente que é o dado que está no Nexo, na reportagem do Nexo. Deferiu, não deferiu, concedeu, não concedeu, você pode encontrar grupos, coincidências e coincidências regulares no tempo.
Mas uma coisa que o Conrado e o Virgílio se batem muito é na questão argumentativa, né? Ou seja, eventualmente você tem votos convergentes numa posição, cada um com um fundamento diferente, né? Então, a questão da construção do acordo. Então, acho que tem vários níveis, vamos pensar, de fragmentação e institucionalização. Acho que a ideia de um Supremo como instituição, uma impressão minha, né? Impressão, já que você perguntou o que eu acho, é que tem muito a ver com o perfil de presidência. Né? Tem muito a ver com o perfil de presidência, assim, de habilidade de conter as disputas internas e de, eventualmente, formar grupos, né? Me parece claro que tem grupos ali, né? Tem grupos, esse trabalho do Nexo mostra alguns grupos, né? E alguns episódios recentes, o caso do Renan Calheiros, né? Da liminar do Marco Aurélio ali, ficou muito... Mas a minha pergunta é se tem cruzamento entre o trabalho que você fez e a formação desses grupos. Combatia com... Isso é uma coisa que eu ainda estou para fazer. Assim, eu queria aproveitar esse momento que eu estou voltando esse banco para fazer e verificar esse cruzamento que o Nexo fez, os dados do Supremo em números, para ver se, como eu disse, eu não fiz uma preocupação aqui entre perfil e padrão decisório, né? Mas acho que é o que está faltando ali para o... E na questão da divisão de poderes, muito do que eu fiz na minha tese, vamos dizer, na reflexão teórica, foi um pouco num debate com um tipo de literatura que é muito forte na área de ciência política, que é o do judicial politics e judicialização da política, que eu sempre achei que trata a questão de uma maneira muito formalista, né? E que eu quis mostrar justamente que as conexões são muito mais sutis entre política e direito do que simplesmente judiciário independente, poderes eletivos, poderes concursados, né? Que tem muita... E que essas nuances, essas relações complexas persistem mesmo num sistema constitucional com certo grau de autonomia, institucionalizado, né? Enfim. Então, eu fazia tempo que eu tinha uma coisa com essa literatura e eu acho que os acontecimentos recentes mostram a fragilidade de vários desses pressupostos dessa literatura de analisar a separação de poderes de uma maneira muito formalista, muito esquemática e muito normativa, né? E que eu acho que a gente precisa entender a dinâmica política real mais do que o desenho constitucional para deduzir do desenho constitucional implicações sobre relações políticas, né? Era isso, não sei se eu respondi. Oi, sou eu depois? Não, você. Oi, tudo bem? Meu nome é Cássio, eu tenho estudado a questão, só que menos do STF, né, mas mais pelo lado do processo decisório e da indicação de ministros, né, mas enfim, o interesse, né, nos tipos de explicação que se dá sempre acaba passando inevitavelmente, né, pela questão dos perfis decisórios, né, principalmente os trabalhos que tentam fazer mais essa relação, né, então desde a sociologia das profissões, a Fabiana Lúcia de Oliveira, né, que tenta fazer essas incursões e tudo mais, e eu gostei, na verdade, de como você fez sua apresentação e também elaborou, né, sua tese e tem respondido de tentar estabelecer, ficar, né, na parte da consideração mais a priori, se é técnico ou se é político, enfim, né, pela profissionalização, sem necessariamente conectar, né, com um outro momento que é o processo decisório. Mas assim, de qualquer maneira, eu queria só provocar um pouquinho, o Marcos ele fez já algumas questões que eu faria, mas mais no seguinte sentido. Existem essas considerações que geralmente quando você fala o ministro é técnico, é político, às vezes se confunde o tempo todo as indicações e o perfil do ministro profissional com o próprio, né, assim, sei lá, no senso comum, quando você lê, às vezes você acaba confundindo com o próprio perfil decisório dele, e eu acho que esse é um movimento que é muito natural, né, na área e que sempre se tenta fazer, mas afinal, né, como que isso implica para as decisões dele, então, uma coisa que é uma coisa que tem que ser levada em consideração também quando se estuda o processo decisório dos ministros em si. Então, eu ia perguntar de uma forma bem aberta quais são as implicações
dessas considerações, então, né, a priori, mais assim, tentando pensar atualmente, né, a composição atual da corte, né, e aí, acho que você já respondeu uma parte em relação ao processo decisório, que é difícil de definir e tal, mas então eu perguntaria outras possíveis implicações do ponto de vista, então, da institucionalização, da consideração da corte quanto instituição, tanto internamente quanto externamente, né, por outras pessoas, e também, e eu diria, assim, considerando também as implicações do seu próprio estudo, sabendo justamente, né, pegando o gancho do que você falou, que é uma questão nuançada, e de fato é nuançada, e assim, a literatura de Judicial Politics, ela mesma coloca que, bom, juízes técnicos, eles podem estar fazendo política o tempo todo, mas isso não significa que eles são políticos, né? Então, como essa questão é uma questão de fato nuançada, o que eu estou tentando dizer, perguntar como essas distinções, afinal, né, entre técnicos e políticos, né, que são distinções que eu acho importantes, né, traçar esse perfil, mas como que elas podem implicar, ou quais são as implicações possíveis, né, na literatura mais recente, para tentar entender, se não como eles decidem, mas outros fatores, né, do que a gente pode considerar o STF. Bem, eu fiquei com uma curiosidade, na verdade, né? Então, como você disse que essa discussão então, interna, né? Então, o mundo jurídico é difícil de fazer, ao mesmo tempo você quer sofisticar essa então, categorização de juristas da política, né? Se você está pensando em alguma coisa para isso, né? O que você está pensando para isso? Porque é interessante que o seu trabalho... E aí, tem uma questão de fundo que é, bom, o jeito, quer dizer, a regra de nomeação é quem nomeia é o chefe do executivo. Né? Então parece meio natural esse seu resultado, de uma certa maneira, se você for olhar do ponto de vista, bom, o sujeito para ser nomeado tem que ter alguma proximidade com os políticos, né? Tem que ter algum tipo de trajetória, e aí, aparentemente, todos esses caras que têm pretensão ao Supremo direcionam a sua trajetória para isso, ou fazem um direcionamento, às vezes, desde a faculdade. Eu conheço gente que já quer ser ministro do Supremo desde a faculdade. Eu também. Então, nos Estados Unidos, esse pessoal entra em Harvard, que é o pessoal que quer ser presidente, que quer ser ministro do Supremo. Né? Se você falar isso na seleção de Harvard, eles falam, beleza, você acho que pode entrar aqui. Então, acho que é uma questão que eu acho que pode ser interessante, né? O quanto essa regra, digamos assim, que é estrutural, determina o quanto você acha que ela pode determinar o resultado, né, desses seus dados. E também aí, e posto nesse plano de fundo, aí, para você diferenciar esses juristas da política, né, que de fato é difícil de fazer, porque você tem várias clivagens, né, então, o jeito que o cara olha o processo penal é uma coisa que não tem nada a ver, né, com o jeito que o cara olha a questão de terras. O Fachin, por exemplo, é progressista na questão de terras e vota com os conservadores na questão do processo penal. Né? Então, se você for olhar para o jurista da esquerda, ele está jogando para a direita e para a esquerda. Né? Ele fez uma trajetória, vamos dizer assim, progressista na questão de terras, mas aí, nas questões de penal, ele está sendo massacrado. E isso, claro, enfim, ele não foi alçado ao Supremo pelo pessoal de processo penal, ele não tem uma ligação com esse, assim, o que tinha de ligação, né, depois. Então, eu vejo que tem essa clivagem de assunto, né, e também tem a clivagem da proximidade com os políticos, né, aí tem as associações de classe, mas acho que, então, apesar de ser difícil, acho que dá para categorizar assim, alguns agentes e alguns fóruns, né, que são relevantes e acompanhando, porque eu acho que isso de fato enriqueceria ele. Porque o que você está mostrando é que tem uma política específica do direito, né? que tem que ser estudada, que não se reduz à política, né? Não dá para explicar o Supremo pela política partidária, não dá para explicar, né, quer dizer, a magistratura pela composição, né, pelo embate dos partidos, tem uma coisa específica ali. Acho que esse caminho seria sensacional para justamente avançar. Então, eu queria saber o que você está pensando sobre isso, se você tem alguma intuição, se você está preparando.
Graça. Sou Graziela, do SEBRAP. A minha pergunta é bem simples, na verdade. Eu queria saber se você, de alguma maneira, já conseguiu compilar seus dados para pensar o possível impacto da opinião pública nessas decisões. Pelo que eu entendi, você está tratando do currículo desses juristas, dos ministros, né? Claro, o Supremo está famoso agora, né? Está ficando mais famoso agora. Mas você mesmo na sua fala mencionou de estratégia já, eles põem no currículo matérias, né? Enfim, reportagens que eles participam e tal. Se você já tem esses dados ali mais ou menos classificados, tem essa trajetória histórica de análise, será que isso tem crescido? Será que com essa maior visibilidade dessas agendas isso entra como preocupação inclusive deles, de se apresentarem assim como figuras mais públicas? E será que isso é um fator de decisão depois para a escolha, né, para a nomeação dos futuros que eles têm pela frente? Como não tem mais inscritos, eu vou fazer uma pergunta minha que depois você já responde. Se tiver mais alguém depois, mas aí eu juntar, que é um pouco na linha da Gra e menos tecnicamente habilitada, que é quem é do campo, que eu não sou, mas eu fiquei pensando essa coisa do Supremo estar famoso agora, mais do que estar famoso, a famosa questão do ativismo, né, do Supremo. De fato, parece que a sua periodização ali, redemocratização, mas ainda na redemocratização demorou para que esse ativismo ficasse mais claro. E me parece assim que antes, né, mesmo nos períodos democráticos, nas duas ditaduras, de fato o papel do Supremo politicamente era minorado, né? Ele fazendo bem simplista, assim, a ditadura sabia que o Supremo não iria enfrentá-la, porque também está o pressuposto que se enfrentasse, então nomearia outro. E quando você vem para uma democracia um pouco mais estável, o Supremo, e aí ele começa a ser realmente o fator de decisão realmente suprema, né? E aí a população começa de maneira mais clara a falar, bom, mas vai parar lá, e lá vai decidir, então, até o impeachment, né? Quer dizer, você começa a ter as decisões cabais da nação lá. E ao mesmo tempo, então, é um pouco na linha do Marco, o que você acha? E você tem duas nomeações muito, eu acho que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes são duas nomeações que já no período então que eles estão, o Supremo cresce em importância, e você tem duas nomeações que enfrentam claramente assim, uma resistência e provocam até a ideia de que, bom, agora nós vamos começar, assim, o Executivo de fato vai começar a levar isso a sério, porque esse negócio ficou sério. Ou o parlamento começa a dizer, bom, se o Supremo legislar sobre isso, eu respondo, né? Começa a ter, então, o Zé Rodrigo deu o exemplo do Fachin, que atua na questão de terras pela esquerda e a direita no processo penal. O Gilmar Mendes é o contrário, né? Vamos dizer assim. Então, na questão econômica, ele é conservador, e na questão do processo penal não, e na questão das drogas e outras. Então, aí o Congresso vai lá e diz, se votarem, então pegando meu campo, a descriminalização, eu mudo algo, até na Constituição, se for o caso, para derrubar, porque o Supremo vai mandar. Queria saber se você está um pouco pensando nisso, né? Porque você está falando de padrão de nomeação, então será que agora a gente pode começar a assistir algo mais pesado, né? Porque você vê que é um caminho que nasce burocrático, eu tive essa sensação, né? Quer dizer, o cara das docas, né? Assim, e aí de repente o negócio vai ficando sério demais, né? Assim, a decisão. Então eu queria que você pudesse comentar um pouco disso. Bom, então começar pela do Cássio. Então, acho que tem várias formas de a gente categorizar o técnico e político, né? Eu fiz pelas trajetórias porque, como eu disse, minha preocupação não era com as decisões. Mas eu acho que dá para combinar, por exemplo, com as visões dos funcionários, com como as decisões são recebidas, né? Maior ou menor impacto, né? Eu gosto muito do trabalho da Fabiana Lucy, porque eu acho que ela fez a coisa mais próxima de um arranjo ali de variáveis, né? Porque ela fez um desafio de trabalhar com modelo atitudinal, estratégico e legal. E ela criou uma categoria, ao contrário do modelo atitudinal americano, que é liberal e conservador, ela criou uma categoria ativista e restritivo, né? Que ela buscou associar com um perfil de trajetória, né? Então, acho que dá para pensar isso. E acho que tem uma questão que essa forma de indicação
sugere, e acho que também já entra um pouco no que o Maurício falou, do tipo do perfil, que assim, quem estuda a jurisprudência do Supremo, né, enfim, tanto no direito, na ciência política, às vezes como brincar, não existe jurisprudência do Supremo, né? Existe uma série de julgados do Supremo, mas você não tem grandes entendimentos consolidados. Essa coisa do precedente, a coisa da decisão monocrática, né? E aí, acho que... Divergência aí. Oi? Divido dessa... Não, eu sei que não é uma leitura, eu sei que não é uma leitura pacífica, não, mas eu estou colocando só essa questão porque assim, enfim, eu não estudo jurisprudência do Supremo, né? A coisa do ratio decidente, acho que é uma das coisas que... E aí, o que me parece, uma leitura que eu faço de análise de conjuntura, né, do que está acontecendo, que o Supremo tem tomado decisões cada vez mais casuístas, com uma preocupação mediadora, e que por gerar precedentes, talvez não no sentido jurídico, mas no sentido político, o amarra nas próximas decisões que ele vai tomar. Então, a decisão do Renan foi cobrada em função da decisão do Delcídio e do Cunha, né? E aí as saídas, né, as gambiarras feitas para decidir vão colocando essa questão da coerência interna, da argumentação sobre suspeita, né? A coisa do perfil político pensado pela proximidade com o poder político, eu acho que de fato ela tem esse risco, porque não importa se é o Alexandre de Moraes ou o Dias Toffoli, aquele advogado que você sabe que, né, advogou para você, ou um Celso de Mello, que é um técnico, mas aquele técnico leal e que dá... O Celso de Mello foi famoso como consultor jurídico, como assessor, em desbaratar nó, né? E até hoje ele é famoso no Supremo por isso, né? Ele é o decano, então ele acha a solução que vai puxar o voto dos outros, né? Enfim. Garantiu o Alexandre de Moraes. Garantiu o Alexandre de Moraes. A decisão do Renan, né? Ele que fez a reviravolta ali para construir a decisão, né? Que é o risco de você ter pessoas que fazem cálculos consequencialistas da política, né? Acho que esse é um problema. Porque tem uma outra dimensão de você perceber a politicidade, que eu acho que assim, o tipo de dado que eu trabalho não permite, mas acho que é uma forma de tentar entender, que acho que tem que entrar na questão das decisões, enfim, que é a incidência dos temas, a importância dos temas e o impacto que ele vai ter, né? O próprio Conrado lá, que trabalha com aquela ideia de democracia deliberativa e corte constitucional, ele trabalha com uma ideia de consequência, mas não consequência no nível conjuntural, né? Uma consequência no nível, olha, eu sei, essa decisão é precária, ela é controversa, ela vai suscitar tais efeitos e pode ser que a gente tenha que revê-la, vai ter que revê-la em algum momento, né? Então, porque pensar que corte constitucional não vai ser política é uma contradição, né? Ela está falando dos fundamentos jurídicos da ordem política, né? Então, ela tem que assumir esse papel. A questão é que a gente não assume a politicidade das questões jurídicas em torno das teses, né? Bom, uma coisa que me surpreendeu muito na sabatina do Alexandre de Moraes é que ele deu palpite sobre uma série de coisas que não cabe a ele, como ministro supremo, decidir, ou pode caber só indiretamente, numa ação direta de constitucionalidade, mas ele não deu opinião sobre o aborto e a despenalização das drogas, que é o que ele vai decidir, né? Ou seja, eu imagino que o sentido de uma sabatina é perguntar a agenda política sobre os temas sobre os quais ele vai decidir. Nos Estados Unidos é bem o contrário, né? Ou seja, você quer saber exatamente o que a pessoa... O Trump não falou em nomes, mas ele falou, ainda na campanha, que ele tinha alguns temas em relação aos quais ele ia fazer as escolhas para o Supremo. Aborto, armas, né? Ou seja, ter uma agenda judicial para uma política judicial, acho que torna tudo mais transparente, mais conflituoso por outra forma, mas acho que sai dessa coisa de eu não sou político, eu sou técnico, e aí as grandes questões que são políticas nesse sentido mais profundo e que precisam ser decididas, elas ficam fora do debate, né? Acho que o sentido de uma sabatina é justamente o Alexandre de Moraes falar o que ele acha da discriminação das drogas, do aborto, do controle concentrado de constitucionalidade, né? Enfim, que ele fale sobre o que ele vai fazer, né? Ele tem que ter uma agenda. Nesse sentido, o Barroso acho que sempre foi um candidato muito mais sincero, né? Porque ele fez uma campanha muito clara, né?
Ele teve um ativismo como advogado de direitos humanos na corte, deixando claras essas bandeiras e sempre defendeu posições muito claras em relação a direitos fundamentais. Acho que esse é o modelo, né? Assim, se eu poderia melhorar um pouco, acho que seria nesse sentido do debate político mesmo, né? Acho que era isso que eu tinha para te falar. Do Zé falou de como eu pretendo desenvolver. Na verdade era isso, eu nem pretendia desenvolver, né? Mas como a conjuntura fica chamando, agora eu vou desenvolver. Eu estou pensando, eu estou até estudando a questão de algumas escalas, conversando com os amigos, de tentar atribuir valor, né, às trajetórias. Óbvio que isso depende de vários pressupostos teóricos, né? Eu vou dizer que ele estar no Tribunal Superior é mais importante do que ele ser juiz de primeira instância. Eu tenho que justificar que eu vou dar dois pontos para isso e não um ponto. E fazer ponderações por tempo e por hierarquia de poder, seja uma hierarquia interna judicial, seja uma hierarquia na política, ou seja, ele foi, o Toffoli, né, ele teve uma proximidade com a cúpula partidária que não é a de um simples burocrata de uma assessoria jurídica, né? Eu fui assessor jurídico da subprefeitura de Pinheiros, né? Não é a mesma coisa a minha relação com o PT que a relação do Toffoli, né? Então, eu estou tentando trabalhar em termos de escala mesmo para ver se eu consigo quantificar e, eventualmente, trabalhar com a dispersão disso, né? naqueles dois eixos, né? Esse é um ponto. Outra estratégia que eu acho importante, que essa já faz tempo que eu estava querendo fazer, mesmo dizendo que eu não queria aprofundar nisso, é fazer as análises de biografias mais profundas, né? E aí esse material como História Oral do Supremo, né, os casos que têm biografias publicadas, analisar com mais profundidade os debates da época da indicação, os debates no Senado, os debates na imprensa, pegar estudos de caso, né, e tentar entender essas movimentações. Porque aí também tem uma coisa que é teórica, metodológica, isso não citei, mas vem do Bourdieu, né? Quem mais faz isso como discípulo do Bourdieu é o Yves Desalé, né? E ele trabalha numa lógica, ele tem vários textos recentes em que ele tenta se libertar do estruturalismo da ideia de campo, né? E ele vai olhar mais para a ideia do capital e da capacidade reflexiva de agência, de escolha e de mobilização do que da determinação que o campo dá sobre as trajetórias, né? Então, e aí ele vai falar, a saída metodológica não é mais olhar para o campo, a saída metodológica é olhar para a trajetória, é olhar para o jurista, né? Então, acho que aí tem uma forma que eu acho bastante potencial de fazer isso. Então, eu tenho esse banco de dados que eu posso fazer essa opção de metrificar, né? E tenho a possibilidade de escolher algumas trajetórias e fazer esse estudo em profundidade. Você falou do perfil político ser esperado, indicações políticas. Sim, mas o que eu percebo aqui e nos debates percebe é que há um tensionamento político poderoso contrário, né? Ou seja, uma indicação política, muito política, causa muita comoção, né? Causa muita preocupação. E o perfil, o que a Dilma tentou fazer, eu acho que ela tentou ali estabelecer um padrão, porque ela estabeleceu um padrão muito claro, né? Era STJ, né? E ali eram os ministros, vamos dizer, mais técnicos mesmo. Vai fazer, vai ter relação com o poder? O Luiz Fux estudou no Santo Inácio ali no Rio, né? Ele deve conhecer um monte de gente poderosa ali, né? Estudou na UERJ, né? Você tem que entender outras conexões, mas em termos de trajetória, ela fez uma aposta. E aí assim, óbvio, você tem candidatos, como o próprio Fachin, que sempre fez campanha, o Barroso sempre se diz candidato, mas Rosa Weber, Teori Zavascki, eu tenho a impressão que são indicações mais de consultas ao campo, né? Inclusive quando fala assim, olha, eu preciso de uma indicação, alguém técnico, né? Enfim, blindado de questões políticas. Então acho que tem esse tensionamento. Então, óbvio, o perfil político é de alguma maneira esperada, mas acho que há uma pressão para que haja um outro perfil, né? E uma pressão que eventualmente vem com uma demanda corporativista, né? A MB vai lá e fala, a Associação dos Magistrados Brasileiros, não, o magistrado tem que ser uma juiz de carreira. Pronto, a gente vai fazer uma lista tríplice, vai mandar para o presidente, você escolhe um da nossa lista, né? Que é um pouco o que se tornou a escolha do Procurador-Geral da República, né? Que você tem ganhos de autonomia e de independência da instituição, mas acaba sendo um instrumento poderosíssimo de ação corporativa da instituição, né? Então, acho que nesse sentido, que eu acho que dá para desenvolver essas questões e pensar
essa questão do técnico e do político nas disputas internas. Porque acho que o ponto aqui, era uma coisa que eu sempre quis sentir falta, é de entender essa política judicial, né? Ou seja, de entender essa política para além da separação de poderes, né? A política está lá fora e ela influencia o judiciário, ou o judiciário influencia a política. Entender essa política dos grupos, né? Que passa por um debate que foi forte nos anos 80 e sumiu, né? Que é o debate do associativismo, das carreiras, da militância, dos magistrados, né? Então, acho que isso é uma agenda importante da gente... Você está no BCCRIM, que é a sede da esquerda do penal. E que fez ministro, né? Faz campanha para ministro, né? Enfim, então... Ataca a indicação. Tenta emplacar alguém lá, né? Enfim. Aí, Graziela, essa coisa da opinião pública... Sobre a montagem dos currículos, eu tenho um capítulo na minha dissertação que eu faço uma espécie de uma crítica das fontes, né? E eu faço um pouco essa ponderação, que óbvio, é uma blindagem metodológica de dizer, olha, é uma fonte falha, mas eu reflito um pouco sociologicamente sobre ela, né? Ou seja, o que você põe no currículo? E aí, inclusive, eu comparo os currículos antigos com os currículos novos. Você tem um padrão mais burocrático, Lattes, ou currículo de emprego, né? Aqueles formatos que o Word faz para você. E quando você vai atrás das informações históricas do STF, óbvio que o ministro não fazia currículo, né? O barão de alguma coisa, conselheiro de Estado, ele não fazia currículo. Mas tem uma nota histórica no site do STF. Aí essa nota histórica tem o filho, tem o pai, né? Então essa coisa da ascendência, né? Filho de alguém, isso são assim, o tipo de informação que vai sendo importante na biografia pública e que muda, né? E o que você escolhe colocar, o que você não coloca. E aí eu fiz uma análise também de alguns perfis publicados em revistas, entrevistas. Então acho que tem uma reflexão interessante aí. Eu tenho uma orientanda, o bom dos orientandos é que eles podem fazer a pesquisa que você nunca vai conseguir fazer, né? Eu tenho uma orientanda que é jornalista de formação e que ela está estudando a profissionalização da comunicação, da assessoria de imprensa do STF e a setorialização dos jornais, né? Ou seja, jornalistas especializados em cobrir judiciário, que inclusive fundam veículos próprios, como o Jota, né? O Conjur, ou são setorialistas, né? O Frederico Vasconcelos, enfim. E ela está trabalhando, ela está estudando esses dois processos para entender como se dá a ligação entre judiciário e opinião pública, né? E de como, eventualmente, o judiciário não é só... Porque tem uma coisa na literatura que aparece, o Garapon, o próprio Boaventura, né? Que é o judiciário foi colocado na arena pública. Só que ele reage, né? Ele age nesse sentido, né? Não, pode ser que ele tenha sido colocado, mas ele não ficou lá inerte. Então ele profissionaliza a assessoria, ele tem comunicação no Twitter, ele tem comunicação no Facebook. Uma coisa que já apareceu nas entrevistas dessa minha orientanda, os jornalistas mais antigos falavam que você tinha uma capacidade de dar furo, que era você pegar o ministro na saída ou ir no gabinete dele e falar. Hoje a assessoria filtra tudo, né? O que sai publicado. Então, o trabalho do jornalista de conseguir o furo é mais complicado ainda, porque a assessoria cria uma blindagem, né? E essa questão da montagem dos currículos, das pastas, da página do ministro, tem também uma estrutura que passa pelo gabinete numa comunicação central com a assessoria de imprensa do STF, de como montar o perfil na página, né? Enfim. E aí, de certa forma, acho que parte das questões que o Maurício colocou, eu já falei, essa questão da opinião pública, e passa por isso assim, o que eu vejo vai acontecer. O Rogério Arantes tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala do parafuso da separação de poderes, né? Cada hora a gente aperta mais o parafuso, é uma volta no parafuso, né? Eu acho que vai ter voltas aí, né? E nessas decisões mais recentes, em questões reprodutivas, sexuais, acho que a questão das drogas pode ser um gatilho para uma reação dessa também. Foi quando o Legislativo começou a falar, a gente vai fazer uma PEC para o Congresso derrubar decisões judiciais, né? Então, de quem que é a última palavra, né? Então, acho que vai ter alguma movimentação, algum conflito por aí. O que eu acho que deveria ter, que eu já falei, que eu acho que não vai ter, é assumir essa politicidade em torno de pautas. Né? Ou seja, ter agendas judiciais, a gente precisa fazer isso, o controle de constitucionalidade tem que ser assim, a discriminação das drogas, o encarceramento, pegar questões estratégicas e tomar decisões que sejam estratégicas, sejam consequencialistas, mas no sentido político amplo, né? Estruturais, não conjunturais. Mas eu acho que isso é muito difícil emplacar o debate nesses termos, né? Eu acho que o debate ele tende a ser
O meu receio é que ele tenda a ser na negação da política e numa falsa presunção ou expectativa de isenção técnica. E aí vão ser soluções do tipo transformar o STF no que é o STJ. 1/3 vem da Justiça, 1/3 vem da Justiça Federal, criar cadeiras ou criar lista tríplice feita pelas carreiras, né? Então acho que aí tem um burocratizar. E burocratizar e ser uma captura pela lógica corporativa, né? Então acho que o risco maior é esse, ou seja, de afirmar a superioridade, a falsa superioridade da técnica no sentido não da técnica, da corporação, né? E negar a politicidade que eu acho que tem que ser assumida, que é a politicidade das questões, das pautas constitucionais, né? E aí passa também para um outro problema, que é a atribuição do Supremo, né? Que não é só uma corte constitucional, né? Então agora o Supremo está no centro do debate por uma questão criminal de foro privilegiado, né? Não é uma questão constitucional sobre direito penal, né? É uma questão, ele está julgando um processo criminal de primeira instância, né? E aí não tem nada a ver com a questão constitucional, né? Bom, o Marco sempre dizia, quer dizer, isso é inviável, né? Quer dizer, e aí uma hora vai separar, né? Eu acho que isso talvez pode ser outro aperto do parafuso. Mas é curioso, nos debates políticos, quando as lideranças do Supremo tiveram a chance de propor isso em pauta, eles não quiseram, né? Na Constituinte, na revisão de 93. Isso nomeando 2 juízes auxiliares. Quem toca os processos penais são juízes... O Moro foi auxiliar da Rosa Weber. Então isso aí já está resolvido, eles não vão separar nem escola. Terceiriza ali dentro. Quer ser muito... O sistema político pode ir para cima justamente porque fala, olha, vocês estão exacerbando, nós vamos tirar o poder de vocês. Esse pode ser uma reação, eu acho. A demora, né, para julgar o processo de foro privilegiado também é uma tendência contrária. O legislativo dizer, cara, vocês acabou o foro gente, privilegiado. Começaram a processar, porque não começaram a processar político ainda, começou a processar. Vou tirar o poder de você. E o STJ é uma corte que ninguém olha para ela, né? E pelo que a gente ouve de conversa, ela é muito porosa a influência política. Ela é muito porosa. Ela é muito grande, né? Então você transferir o foro privilegiado para o STJ, você tira dos holofotes, né? E pode colocar num lugar onde a quantidade de ministros do STJ acusados de tráfico de influência nos últimos anos, né? São 70%, mas você ter ministros acusados disso. Mas que aí é o volume de trabalho, porque agora, por exemplo, o caso do TCE do Rio não está no STJ, né? Pelo que eu entendi. O TCE está inteiro preso, né? E sim, está no STJ. Porque ele também tem um fórum privilegiado. Ele também, mas aí, quer dizer, o volume de trabalho tem para todo mundo, né? O STJ. Agora, essa questão do que vai acontecer, na crise política, a cientista político conseguiu chegar nos economistas na capacidade de fazer previsões erradas, né? E eu acho que... Essa conquista tem que ser... Né? Tem que ser mantida. Então, assim, muitas das previsões que eu fiz é pensando que em algum momento vai ter alguma normalidade, né? Ou seja, até a reação do Congresso depende que o Congresso não caia, não seja preso, né? É muita incerteza, né? É muita incerteza para a gente pensar o que pode vir aqui. E pode ter simplesmente um retrocesso, né? O Alexandre de Moraes voltar a ser um padrão de ministro do Supremo nos próximos anos. Parece... Bom, gente, então acho que já estamos aí perto da hora do almoço. Quero agradecer muito ao Frederico, excelente seminário, agradecer a presença de todos. Vamos ao almoço. Obrigado. Obrigado.